Mas se é assim, se toda a ciência só lida com objetos abstratos, no segundo sentido, por que os cientistas não dizem que todo o universo que eles estudam é imaginário? Você vê que dificilmente você vai encontrar algum cientista praticante, um sujeito que trabalhe com ciência, que acredite que o objeto de estudo dele é irreal, ou meramente formal, ou puramente inventado. Ele sabe que ele só trabalha com abstrações e com abstrações de qualidades, fenômenos, tá certo? Não de entes reais. E não obstante, ele acredita que o mundo que ele está estudando é um mundo real. Esse negócio de subjetivismo, idealismo, tal, isso é bom para filósofos. Para homens de ciência, não. Então você vê que aí nós temos um problema. Esses camaradas só lidam com coisas que não existem e eles vêm dizendo que elas existem. Então nós entendemos o seguinte: toda e qualquer atividade científica pressupõe como base dela toda uma ontologia realista que a própria ciência não pode fundamentar. E que, sobretudo, e cujo objeto, o ser real, não está ao alcance da ciência. Isso quer dizer, o conjunto das ciências se baseia numa série de pressupostos de natureza ontológica, isso é referentes à verdadeira natureza do ser, à consistência do ser. E, ao mesmo tempo, a ciência não pode fundamentar essa ontologia, ela pode dar amostras, mas ela está baseada nela o tempo todo. E, se fosse possível você articular todos os resultados de todas as ciências e construir com ele uma visão científica do universo, você pode ter certeza que esse universo não se pareceria em nada com o universo da nossa experiência direta real. Né? Por quê? Por quê? Por um motivo muito simples. Qualquer fenômeno que você... qualquer objeto, qualquer ente, ele pode ser estudado e enfocado sob um número ilimitado de perspectivas. Se você separar um determinado fenômeno, tá certo? E desse fenômeno você conservar só os seus aspectos matematizáveis, ainda assim haverá um número indefinido de esquemas matematizáveis que se aplicam a ele. E você não pode garantir de maneira alguma que os esquemas que você não usou não são melhores do que aquele que você usou. Isso quer dizer que, por definição, uma concepção científica do universo é impossível. Só o que é possível assim é uma infinidade de concepções coexistentes, todas elas mais ou menos fundamentadas numa ontologia que não foi construída por meios científicos, mas por outros meios. Quais meios? A análise da percepção direta. A análise do que se chama experiência vulgar. Mesmo porque o cientista, ele continua vivendo de experiência vulgar em todos os momentos que ele não está fazendo alguma experiência de laboratório. O que é, no fim das contas, uma experiência de laboratório? Quando você observa um fenômeno por meio de instrumentos que lhe permitem fazer uma mensuração exata daquilo. A ligação entre o objeto real e as conclusões que o instrumento lhe fornece, essa ligação só é dada por um encadeamento de teorias. Isso é a mesma coisa que dizer que nenhum experimento científico jamais pode examinar um objeto real. Ele faz uma abstração a partir de um aspecto do fenômeno, conecta esse conceito, tá certo? Com um determinado critério de medição através de todo o encadeamento teórico e, no fim, vê que uma coisa mais ou menos bate com a outra. Ou seja, o conhecimento científico, na sua totalidade, ele é um grão de areia comparado com o universo real, ao qual está aberta a experiência de qualquer ser humano, por mais burro que seja. Ou seja, você pegar o universo do verdadeiro jumento, o universo de percepção da pessoa mais burra que você conheça, o Dr. Emir Sader, por exemplo. O universo de percepção do Dr. Emir Sader é mais vasto do que toda a ciência universal. E a ciência ela faz o quê? Ela tapa certos buraquinhos que existem não no universo da percepção, mas buraquinhos que existem entre o universo da percepção e o seu pensamento. E a função toda da ciência é esta, tapar esses buraquinhos. Ou seja, voltemos ao exemplo. A moça que acenou e a explicação que aqui o Carlos Felitti achou para isso. Ah, é comigo. Opa, agora já não é mais comigo. Então, como é que ele resolveu esse problema? Por um procedimento científico, evidentemente. Por observação e conclusão. Então, de tudo o que compunha a cena, ele separou só uma coisinha, que é o sinal que a moça fez. É só isso que ele está estudando. E ele fez uma suposição, uma hipótese, como explicação deste sinal. Testou a explicação e ela não funcionou. Ele logo achou uma outra explicação. Ele fez ciência.
Ou seja, ele conectou um pedaço da percepção real com um pedaço do seu raciocínio lógico. E isso é exatamente o que a ciência faz o tempo todo. E é por isso mesmo que nós precisamos dela. Nós precisamos de ciência porque nós não percebemos tudo. Ou seja, nós temos de completar, ainda que o universo da nossa percepção seja imenso, nós não percebemos tudo. Uma parte nós temos que inventar. E quando começamos a inventar, bom, já não temos mais aí a mesma certeza que temos no campo da percepção. A ciência toda a ciência que existe é um mecanismo de correção do seu pensamento à luz de algum fenômeno do mundo exterior, com o pequeno detalhe que já neste recorte inicial você pode cometer um erro. Então não espanta que a ciência seja uma atividade tão enormemente insegura, tão cheia de hipóteses falhadas, e que tem de estar se corrigindo a todo momento. A possibilidade da ciência se corrigir se baseia inteiramente numa ontologia de base, uma ontologia fundamental, que não foi obtida por meios científicos e que jamais poderia ser obtida por meios científicos. Porque essa ontologia tem que ser tirada da experiência real que nós temos da nossa presença no mundo e daquelas constantes absolutamente universais, sem as quais nada seria o que é. Por exemplo, a diferença que existe entre os entes e as suas ações, que é uma coisa que se traduz universalmente na diferença entre nome e verbo. Tem línguas onde faltam alguns verbos. Por exemplo, a língua russa não tem o verbo ser. Você quer dizer, isto é uma casa. Você fala, isto casa. Etadom. O verbo não está dito, mas ele está pensado. A naturalidade com que todas as línguas do mundo se adaptam, vamos dizer, à expressão da estrutura do real é um dos grandes milagres da existência humana. Ou seja, praticamente não existe no mundo da percepção o indizível, em princípio. Mas tudo aquilo que nós possamos construir como conhecimento, aprimorando mais que nós desejemos, é sempre baseado nesta capacidade imediata de ver, reconhecer a substância e expressá-la ou num verbo mentis ou na palavra expressa. Isso quer dizer que o desenvolvimento da linguagem é a condição do conhecimento. E a linguagem, evidentemente, não começa produzindo conhecimento científico, nem conhecimento filosófico. Ela começa criando entre os seres humanos a possibilidade de comunicação sobre coisas que fazem parte da experiência comum. E a maneira principal de articular isto é a maneira narrativa. Por que as narrativas têm tanta importância no mundo? Porque tudo o que acontece, acontece no tempo. Parece que eu vou dizer a coisa mais óbvia do mundo. Tem coisas que são indiferentes ao tempo. Por exemplo, as fórmulas da matemática, as equações, etc. Elas são atemporais. Mas essas coisas que são atemporais, nós conhecemos através de mera análise dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios pensamentos. Nós não precisamos ter experiência concreta delas. Aliás, não existe experiência concreta do atemporal, só existe experiência no tempo. Então isso quer dizer que um certo senso de orientação no tempo depende imediatamente da capacidade narrativa. E é por isso que vai ver que em todas as civilizações que começam a surgir, todas as sociedades ditas primitivas, a forma fundamental do conhecimento é de ordem narrativa. Quando você pega assim, por exemplo, você pega a tribo mais atrasada que tem, fala, bom, eles têm alguma história a respeito da origem do mundo, da origem da tribo. Essa história pode não corresponder à realidade histórica tal como nós entendemos realidade histórica, mas é uma estrutura de temporalidade. E se eles não tivessem criado a estrutura de temporalidade, nós não poderíamos muito tempo depois ter criado um negócio que se chama ciência histórica. O que é a ciência histórica? É a articulação da capacidade narrativa com alguns critérios de verificação científica, que são sempre incompletos. Quando você está contando uma história imaginária, você mesmo é que está imaginando, então você pode dar a essa narrativa a densidade que você queira. Você pode contar a coisa até minuto por minuto, se você quiser. Mas quando nós vamos lidar com coisas reais, nós dependemos de documentos, de testemunhos, e estes são, por natureza, incompletos. Hoje em dia, os historiadores sabem que os procedimentos narrativos criados pela literatura de ficção são absolutamente indispensáveis à ciência histórica. Porque senão todos os fatos e atos narrados ficariam picotados, eles não se completariam. Quer dizer, você tem aqui um indício, uma prova de que aconteceu isso, e ali outra prova que aconteceu isso, mas você sabe que no meio aconteceu alguma coisa. O tempo não parou. Então, você veja, fazer ciência histórica
é mixaria depois que as civilizações desenvolveram esquemas narrativos tão complexos, tão ricos, como os de todas as mitologias que nós conhecemos. E qual é a diferença, vamos dizer, entre mitologia e as narrativas que nós temos já nos tempos mais modernos? Se você pega aí, por exemplo, sei lá, a história de Madame Bovary, né? Ou Crime e Castigo, uma coisa, qual é a diferença? A diferença é que no caso das mitologias, o que está sendo expresso é o senso de temporalidade de uma coletividade inteira dentro do processo cósmico. Ou seja, existe uma relação qualquer entre a comunidade humana que está vivendo num determinado lugar do espaço e os ritmos temporais que a envolvem. Se você não conseguir contar isto, é claro que os seres humanos continuarão, cada um individualmente, tendo alguma vivência interior de tempo e do seu próprio encaixe nos ritmos temporais. Mas isso vai ficar mudo e incomunicável. E se isso acontecer, bom, então, meu filho, então a comunidade não pode falar sobre suas experiências. Então aquilo vai virar um hospício muito rapidamente. Então, a ordem narrativa do tempo cósmico é a primeira condição para a orientação do ser humano no mundo. E, neste sentido, ela tem verdades fundamentais que nunca poderão ser abandonadas, porque elas constituem a estrutura de base da nossa presença no mundo. Essa estrutura é a mesma na cabeça do índio mais primitivo, entre aspas, que você possa imaginar, e na cabeça do Max Planck. É a mesmíssima. Até para você contar a sua própria história. Você se lembra de tudo o que aconteceu? Não. Você não lembra de todos os detalhes, de todas as sensações e percepções, uma por uma. Mas você tem um senso da continuidade do seu próprio ser no tempo, né? E se você preencher as partes faltantes com elementos imaginários, esses elementos imaginários eles só serão falsos do ponto de vista factual, mas não do ponto de vista da estrutura da narrativa. Quando você mesmo contando sua vida, não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu suponho que foi isso assim e assim. Você está fazendo uma obra de ficção, costurando os fatos conhecidos, tá certo? De modo que a narrativa não corresponderá ponto por ponto àquilo que efetivamente sucedeu, mas estruturalmente está adequada à ordem do que sucedeu. Então, essa ordem narrativa do mundo, ela constitui o primeiro fundamento de todo e qualquer conhecimento. O sujeito que pular fora disso por um minuto, esse está realmente no mato sem cachorro, né? Esse está realmente, como diz, fora do espaço do tempo. E este conhecimento, ele é muito mais fundamentado do que qualquer conhecimento científico que você possa obter. Porque ele é a condição para o conhecimento científico. Não existe um único ser humano que possa criar o seu próprio senso de temporalidade. O nosso senso de temporalidade é dado por duas coisas. Pela temporalidade objetiva na qual você vive. Os ritmos reais das coisas, inclusive o ritmo, seu próprio ritmo orgânico, que não foi você que inventou. Por exemplo, se você decidir ter sono só uma vez por mês, você consegue? Ou comer só uma vez por ano? Você não consegue. Então você está colocado dentro de um esquema espaço-temporal que te determina, do qual você é 100% escravo. A sua margem de manobra ali é muito pouca. Então, este esquema que é externo, que é dado na própria natureza externa, ele é a primeira condição da nossa racionalidade. A segunda condição chama-se linguagem. Ou seja, você pode narrar, e narrando, você adquire um segundo senso de temporalidade, que já é vivido na intersubjetividade entre várias mentes humanas, várias consciências humanas, que sabem estar vivenciando o mesmo processo. Essa, vamos dizer, é uma experiência tão forte e tão onipresente que nós podemos dizer, esse é o conhecimento básico que o ser humano precisa ter, que é a compreensão da sequência temporal que se transmuta em linguagem e permite a comparticipação dos seres humanos nessa mesma experiência comum. Você veja um monte de artes que se desenvolveram em cima disso. Por exemplo, quando as pessoas dançam, elas dançam no mesmo ritmo, né? Ou não? Dançar é estar no mesmo ritmo. Eu digo, mas como é que as pessoas acertam se não existe algum elemento, algum signo que permita que um reconheça o ritmo no qual o outro está? Sem isso, não tem civilização, não tem filosofia, não tem ciência, não tem coisíssima nenhuma. Não tem ordem social.
E estaria cada ser humano solto no mato, absolutamente impotente. Quando houve isso? Nunca houve isso. Por mais remoto que seja o tempo que você conceba, por mais que nós recuemos na ordem do tempo, você não encontrará gente sem linguagem, sem narrativa, sem o senso da temporalidade.